fazer uma série de exposições aqui em Mateus capítulo 13, na parábola do joio. Então nós teremos como base aqui da nossa mensagem o texto que se encontra em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas verdades que eu tenho visto nesse texto. A ideia era preparar uma mensagem dessa parábola e domingo que vem a gente dá início à exposição em Filipenses. Mas aí eu me debrucei aqui sobre a passagem da parábola e eu vi que a gente vai ter uma mensaginha a mais aí na parábola, tá? Então vamos fazer uma série também, tá bom? Mas Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Os irmãos sabem que eu tenho o costume de pregar a palavra de Deus de forma expositiva, né? A gente olha para o texto, vê o que é que o texto está dizendo para nós e a gente traz os ensinamentos que a palavra de Deus tem naquele texto para nós, tá bom? Nos domingos passados, os irmãos perceberam que eu preguei de forma temática, né? A pregação de forma temática, ela também é uma pregação bíblica. Você escolhe um tema e com base na Bíblia você vai trabalhar em cima daquele tema e explicar o que é que a palavra de Deus traz para nós em cima daquele tema, né? Os temas que nós estudamos nos domingos passados foi o arrependimento e a fé. Nós tivemos duas mensagens falando sobre o arrependimento e nós tivemos uma mensagem falando sobre fé. Desta feita a gente vai fazer olhando texto por texto, frase por frase e vamos ver o que é que Deus tem para nós com esta passagem das Escrituras. Eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura da parábola do joio. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Diz assim, ó. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eu vou pedir aos irmãos que acompanhem comigo a leitura agora a partir do versículo 36, tá? Vamos pular lá para o versículo 36. Diz assim, ó, aqui é a explicação da parábola do joio, tá bom? E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esse é o texto que eu quero trabalhar com os irmãos e ver quais verdades bíblicas Deus tem para nós aqui nesse texto. Eu já vou dizer aos irmãos que nós hoje ficaremos apenas na primeira metade do versículo 24, tá bom? A partezinha que diz assim, ó, versículo 24, Mateus 13, versículo 24.
propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é. Nós vamos ficar só nessas duas frasezinhas aí. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é. Tá bom? Então, inicialmente, a gente já percebe que Jesus fala essa frase aí no versículo 24, que ele propôs-lhes outra parábola. Isso significa que já teve, né, uma parábola anterior. Para a gente entender essa frase, a gente precisa ir lá para o início do versículo, lá para o início do capítulo, que é o versículo 1, Mateus 13, 1, que diz assim, ó, para vocês entenderem aqui o contexto, tá? E hoje o foco é mais a gente basear aqui no contexto. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E aí, a partir do versículo 4 até ao versículo 8, nós temos o Senhor Jesus Cristo apresentando a parábola do semeador, que é aquela parábola que todos conhecem, né? O semeador saiu a semear, aí tem os 4 tipos de solos, né? E o Senhor Jesus ele vai dar a explicação dessa parábola do semeador a partir do versículo 18 até o versículo 23, tá? Todo o capítulo 13 de Mateus é muito interessante porque ele é recheado de parábolas. Nós temos aqui, eu contei pelo menos 7 parábolas e uma possível 8ª parábola, certo? Porque essa 8ª parábola, Jesus não chama de parábola, então eu vou contar só as 7. A primeira, como eu já falei, é a parábola do semeador, que está do versículo 3 ao versículo 8, e a explicação dela está do versículo 18 ao versículo 23. A segunda parábola é a parábola que nós vamos tratar, que é a parábola do joio, né? Também conhecido como parábola do joio e do trigo, tá bom? Esta parábola do joio, como nós vimos, ela se encontra no versículo 24, vai até o versículo 30, e nós temos a explicação dela do versículo 36 até ao versículo 43. Além dessas 2 parábolas, nós temos mais 5 parábolas. A parábola do grão de mostarda, que começa no versículo 31, vai até o versículo 32. A parábola do fermento, versículo 33 até o versículo 34. A parábola do tesouro escondido, que é no versículo 44. A parábola da pérola, que é do versículo 45 ao versículo 46. E a parábola da rede, que é do versículo 47 ao versículo 50. Essa parábola da rede ela vai ser muito importante para a gente entender também a parábola do joio, tá? Mas, enfim, por que é que eu vou ficar só nessas 2 frases, né? Porque primeiro a gente tem que entender o que é uma parábola, tá? Jesus, ele ensinou por meio de parábolas. Como diz lá o versículo 13, o versículo 3 tem uma frase muito importante, lá em Mateus capítulo 1, versículo 3, que é a seguinte, e falou-lhe de muitas coisas, preste bem atenção nisso, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, tá? Então, uma das formas que Jesus tinha de ensinar as pessoas era por meio de parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola, gente, é uma forma de você contar uma verdade por meio de uma ilustração, tá? Uma parábola, ela é uma história ilustrativa. Uma parábola, ela é uma história em que você pode compará-la com aquela verdade que você quer demonstrar, tá bom? Põe isso na mente de vocês. A parábola, ela é uma história ilustrativa. Sendo assim, nós devemos interpretar a parábola de forma alegórica. Por que a parábola tem que ser interpretada de forma alegórica? Porque ela em si já é uma alegoria. Contudo, é importante que a gente entenda que ao interpretar um texto que é uma história ilustrativa, um texto que é uma alegoria de forma alegórica, nós devemos entender que a verdade que está sendo demonstrada por meio daquela parábola é literal, tá bom? A verdade que está sendo apresentada por meio da parábola é literal, tá? Então, não há necessidade de criarmos interpretações em cima das parábolas.
A parábola por si só, ela já demonstra o que é que ela quer falar, o que é que ela quer tratar. Um exemplo disso é aqui a parábola do joio, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, né, propôs outra parábola dizendo, né, o reino dos céus é semelhante, aí ele continua a história da parábola. Ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante, então você já sabe qual é o assunto da parábola. O assunto da parábola é o quê? O reino dos céus. Tá? Essa é uma dica, irmãos, para vocês que gostam de estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Tá? Evita invenções. Você lê a Bíblia e você observa o que é que a Bíblia está dizendo para você. Ah, mas quando é uma palavra bíblica que é uma alegoria ou que é um símbolo, vai no texto, que o texto vai lhe explicar sobre o que é que aquele símbolo está tratando, sobre o que é que aquela alegoria, aquela ilustração está tratando. Aqui no versículo 24, nós já vemos que a parábola do joio, ela é uma parábola que ela é ensinada para mostrar uma verdade a respeito do reino dos céus, tá bom? Isso é importante, tenham isso em mente. A parábola do joio, ela foi dita para ensinar verdades relacionadas ao reino dos céus, tá bom? Tenham isso em mente, isso é muito importante. E por conta disso ser muito importante, eu gostaria de falar com os irmãos hoje à noite a respeito do reino dos céus. Antes da gente adentrar na própria história ilustrativa da parábola, é importante que a gente conheça o que é o reino dos céus. Há uma discussão muito grande entre os teólogos, entre os intérpretes da Bíblia. O que é que significa o reino dos céus? Será que o reino dos céus é a mesma coisa do reino de Deus? Será que o reino de Deus é a mesma coisa do reino do seu filho? Será que o reino dos céus é a mesma coisa que o reino do Senhor? Tem uma discussão muito grande, tá? E por conta dessa discussão, é importante que eu, como um pregador, eu pare um pouquinho aqui e eu explique para vocês algumas verdades relacionadas ao reino dos céus. Tá? A primeira verdade que eu quero tratar com os irmãos é que o reino dos céus ele não é tão simples como a gente imagina. Ele é complexo. A Bíblia ela tem assuntos complexos e tem assuntos bem simples. Por exemplo, um assunto simples. Deus criou os céus e a terra. É simples. Quem foi que criou os céus e a terra? Deus. Deus criou todas as coisas. Isso é simples, isso é básico. Né? A salvação é somente por meio de Cristo. Isso é muito simples. A salvação é somente por meio de Cristo. Não há outro meio que a gente possa encontrar para ser salvo. Isso é básico. Só que quando a gente chega em alguns assuntos, aí a gente começa a ficar em dúvida a respeito do que é que aquele assunto está falando. Um assunto bem discutido, né? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Como é que essas duas verdades elas se relacionam? Como é que Deus ele é soberano e ao mesmo tempo o homem ele é responsável pelos seus atos? Porque nós vemos na Bíblia textos que demonstram que Deus é soberano, ele reina sobre todas as coisas de forma poderosa, e ao mesmo tempo nós vemos na Bíblia que o ser humano ele é responsável pelas suas atitudes. O ser humano, quando ele peca porque é pecador. E ele é responsável por aquilo ali. E por conta disso, ele merece ser punido por causa daquilo ali. E por conta disso, existe a condenação. Tá? Mas como é que a gente encaixa essas duas verdades? Um assunto complexo. A questão da Trindade. Como é que na Bíblia nós vemos que existe um único Deus, mas que ao mesmo tempo este único Deus, ele subsiste em três pessoas, de tal forma que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e esses três formam uma unidade, mas além dessa unidade, esses três são distintos. Como é que a gente explica isso? A solução, irmãos, para questões difíceis, não é simplesmente você abandonar a questão. Você tem que olhar para aquela questão e você tem que encará-la, você tem que ver. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, nós devemos entender o seguinte, que quando Deus diz que ele é único, é porque ele é único. Só existe um Deus. E quando a Bíblia diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, de tal forma que só existe um Deus, não é três, nós também aceitamos que aquilo ali é verdade, porque é a mesma Bíblia que fala isso.
A mesma Bíblia que diz que o Pai é Deus, diz que o Filho é Deus, diz que o Espírito Santo é Deus. É a palavra de Deus que está falando. Então, por mais que a gente não entenda, a gente apenas aceita. A gente crê pela fé. Da mesma forma, é a questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como é que a gente encaixa essas duas verdades? Não encaixa. Deixa elas aí para a gente resolver lá na glória. Isso não significa que a gente não vai estudá-las. A gente vai estudá-las. Mas Deus é soberano? É. O homem é responsável pelos seus atos? É também. Como é que encaixa isso? Não sei. Pela fé eu entendo que é assim. Quando a gente tenta resolver essas questões, o que é que normalmente acontece? Surge uma heresia. Quando o homem diz que Deus não é soberano, mas é que o homem é que é totalmente soberano, o que é que acontece? Surge o pelagianismo, em que o homem ele é bom, ele se torna mal porque a sociedade o torna mal. Isso é heresia, tá? Então, quando você despreza a liberdade humana, a livre agência que o homem tem para agir debaixo da soberania de Deus, quando você despreza isso, você passa a aceitar doutrinas ainda muito mais piores. Doutrinas como a questão da hipergraça, que também é heresia. Doutrinas que falam que Deus é o autor do mal, que também é heresia, né? Autor do mal no sentido realmente literal da palavra. Isso é heresia nesse sentido. Em outros sentidos a gente pode discutir, tá bom? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando a gente vai falar sobre o reino dos céus, as discussões são muitas. Por exemplo, a Bíblia diz que o reino dos céus é espiritual. Mas a Bíblia também diz que o reino dos céus ele é físico. Aí, como é que a gente encaixa isso? A Bíblia diz que o reino dos céus já está presente. Mas a Bíblia também diz que o reino dos céus ainda é futuro. Como é que a gente encaixa isso? Entende? Então, eu não vou trazer aqui a solução para esse problema, né? O que eu vou trazer aqui é, se a Bíblia diz que é futuro, então é futuro. Se a Bíblia diz que é presente, então também é presente. Esse é o problema. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não creio que haverá um reino futuro. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino já está presente. Ora, irmão, mas a Bíblia também diz que haverá um reino futuro. Tu escolhe só uma parte da Bíblia para crer, é assim que fazem as seitas. Se você for conversar com um espírita ou com um membro de qualquer outra seita que não é cristã, ele vai citar vários textos da Bíblia para você, mas ele só vai citar aqueles textos que corroboram com a doutrina deles. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam disso que eu vou falar aqui a respeito do reino dos céus. Mantenha a sua mente conectada com as Escrituras e veja o que é que as Escrituras falam a respeito do reino dos céus. Primeira coisa, o reino dos céus, às vezes é chamado de reino de Deus. Tá? Quem já percebeu isso lendo a Bíblia? O reino dos céus, às vezes, é chamado de reino de Deus. São expressões quase que sinônimas, tá? Irmão, mas isso aí é óbvio, eu li a Bíblia, eu vi. Só que há teologias e há pensamentos que dizem que é diferente. O reino de Deus significa uma coisa e reino do céu significa outra coisa. E eu vou mostrar aqui para vocês que na Bíblia são sinônimos, tá? Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 19. E nós vamos observar algumas verdades aqui a respeito dessa expressão reino dos céus. E eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura desse texto. E eu quero que vocês observem a comparação e a forma equivalente que a palavra reino de Deus, reino dos céus, a expressão vida eterna, a expressão salvação, elas aparecem de forma intercambiáveis nesse texto, tá? Olha só, aqui é o texto, o famoso texto do jovem rico, né? Versículo 16, Mateus capítulo 19, versículo 16. Diz assim, e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Qual é a pergunta do jovem rico? Que bem farei para conseguir o quê? A vida eterna. Guarda essa expressão, vida eterna. O assunto aqui é o que é que ele pode fazer para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe, que é Jesus respondendo, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Entrar na vida, aqui é tratado de forma equivalente a conseguir a vida eterna. Vocês estão percebendo isso, né? A resposta de Jesus é: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Qual era a pergunta? A pergunta é: o que farei para conseguir a vida eterna? Então, Jesus, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Pulem comigo aí lá para o versículo 23. Diz assim, ó. Disse então Jesus aos seus discípulos. Isso aqui já depois do final da história lá do jovem rico, né? Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico aonde? Mas a conversa não era para entrar na vida eterna? Não era para entrar na vida? Percebe que Jesus, ele coloca a expressão reino dos céus de forma equivalente à questão da vida eterna e à questão da vida, que é a vida eterna, tá bom? Ele trata o próprio Jesus, ele trata de forma equivalente. É Jesus que está respondendo aqui aos discípulos. E o versículo 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de... Aqui a expressão já não é mais reino dos céus, é reino de Deus. Então, são expressões equivalentes. São expressões sinônimas. Tá bom? Reino dos céus, vida eterna, reino de Deus. São todas expressões que se relacionam com um determinado assunto, que está intrinsecamente relacionado com a questão da salvação. Tanto é que a pergunta dos discípulos logo a seguida é o quê? Ó? Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Você percebe que na cabeça dos discípulos, o assunto era o quê? Salvação. Então, são todos assuntos ali que estão relacionados uns com os outros. Então, perceba isso. A primeira coisa é, o reino dos céus, ele deve ser entendido como a mesma coisa que reino de Deus, como a mesma coisa da questão da vida eterna, como a mesma coisa da questão de entrar na vida, que Jesus estava falando, como a mesma coisa da ideia de salvação. Dependendo do contexto em que aquela expressão ela é usada, ela aborda isso, tá bom? Dependendo do contexto em que aquela expressão é usada, ela aborda isso. Um exemplo, quando Jesus fala com Nicodemos, né? Ele fala para Nicodemos, ó, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode entrar no reino dos céus. Ele não fala isso para Nicodemos? O assunto ali é o quê? Salvação. É óbvio que é salvação. Tá? Então você percebe que por conta disso, a expressão reino dos céus, ela abrange muita coisa. Então, toda vez que você for ver na Bíblia a expressão reino dos céus, você tem que colocar na sua mente que você tem que olhar o contexto e ver sobre o que aquela expressão está falando. No contexto de Nicodemos é bem fácil, está falando de salvação. No contexto do jovem rico também é fácil, está falando de salvação, tá bom? Então, percebam isso. Na Bíblia, nós temos expressões que são sinônimas relacionadas à questão do reino de Deus e o reino dos céus. A segunda coisa, o reino dos céus, às vezes, é tratado como espiritual. Tá? Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lucas, capítulo 17, versículo 20, vai dizer assim, ó. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Percebe que Jesus aqui em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, ele trata o reino de Deus como algo interno, como algo meio que espiritual. Aí muita gente lê esse texto e diz assim, ó, isso significa que não haverá o cumprimento daquelas centenas de profecias que tem no Antigo Testamento, falando sobre Jesus vindo reinar pessoalmente. E é isso que eu quero que os irmãos tenham em mente. Aqui nesse texto, sim, a expressão reino de Deus se refere a algo que é mais espiritual. Mas existem outras passagens que falam do reino de Deus falando de forma física, tá?
O reino dos céus, às vezes, é tratado também como físico, um reino físico. E eu vou provar isso para os irmãos aqui em 1 Crônicas, capítulo 17. Esse eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, por favor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, se concentrem, porque este assunto é um assunto complexo. E se os irmãos não prestarem atenção, os irmãos vão perder algum fio da meada aí no meio da pregação e vão acabar não entendendo a mensagem, tá? Então, ó, primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Olha o que é que diz aí, ó. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo Israel. Isso aqui é Natã, profeta Natã, falando a Davi. Versículo 8, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 8. E estive contigo por toda a parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. Versículo 11. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Irmãos, prestem bem atenção nessa expressão para sempre, tá? O rei Davi aqui, ele está ouvindo uma palavra de Natã. Deus mandou Natã ir falar com o rei Davi, e Deus está dizendo para Davi, olha, eu te tirei lá de trás do curral, lá do canto mais humilde que você pode imaginar, e eu te coloquei entre os grandes. E eu te digo mais, o meu povo Israel, ele tem um lugar, e esse lugar é dele. Eu vou colocar esse povo de volta nesse lugar, e nunca mais vão tirar esse povo desse lugar. Certo? E eu estabelecerei uma casa para ti. A casa que ele traz aqui a ideia, pode ser aquela ideia de clã, de dinastia, tá? Mas ele fala que da descendência de Davi, ele faria um descendente que reinaria no trono de Davi para sempre. Tá bom? Tenham isso em mente. Por que essa profecia é complicada? Porque todos sabem que depois de Davi veio Salomão. E Salomão fez uma casa para o Senhor, né? E muita gente diz assim, olha, essa profecia aqui, ela se cumpriu em Salomão. Só que nós temos um problema quando nós dizemos que essa profecia se cumpriu em Salomão. Porque o reino de Salomão não foi um reino eterno. Não foi um reino para sempre. E se a gente diz que essa profecia se cumpriu em Salomão, nós estamos dizendo que Deus está mentindo. Porque a promessa que Deus fez a Davi foi que o reino seria para sempre. Eu vou continuar aqui na leitura com os irmãos, e eu gostaria de observar com vocês, ainda aí no capítulo 17, por favor, nós paramos no versículo 11, foi? Versículo 12, tá? Capítulo 17, nós vamos ler agora o versículo 13, que diz assim, ó. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, aqui se referindo a Saul. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. É o reino de quem? É o reino de Jesus. Mas quem está falando aqui? Quem está profetizando aqui? É Natã, Deus falando a Natã, que estava falando a Davi,
E Natan passa a informação, olha, Deus ele vai te dar um trono, tá? E esse trono ele é eterno. Da tua descendência vai vir um que vai reinar eternamente. Só que olha no versículo 13, que ele diz assim, ó, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de mim. Aí no 14, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino, para sempre. Há uma ligação aqui do trono de Davi com o reino de Deus. Há essa ligação. E nós devemos observar isso. Se nós lemos a passagem correlata lá de 1 Samuel, que fala também dessa mesma profecia, nós podemos observar isso também. Lá em Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 4, nós podemos perceber que essa profecia, ela começa a se cumprir em Salomão. Preste bem atenção. Ela começa a se cumprir em Salomão, mas ela não se cumpre plenamente em Salomão. Porque lá em Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33, o anjo, quando aparece para Maria, o anjo diz o seguinte, ó, olha o que é que o anjo diz para Maria. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. A promessa vai se cumprir em quem? De forma plena? Em Jesus. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Essa é uma aliança que Deus faz com Davi. Gente, Deus ele não mente. Então, se Deus prometeu um trono a Davi, e esse trono é eterno, e que um descendente de Davi estaria nesse trono de forma eterna, nós devemos entender que isso é uma profecia bíblica e que isso é uma verdade. Agora eu te pergunto, como alguns gostam de dizer, né? O trono de Davi é aonde? É no céu, à direita do Pai? Será que Davi é Deus para estar sentado no trono de Deus, no trono celeste? Gente, o próprio texto fala. O reino de Davi se relaciona a Israel. É um povo terreno. É um povo aqui da terra. Muita gente diz assim, olha, a profecia se cumpriu porque hoje Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai, lá no trono. Então, Deus já deu o trono de Davi a Jesus. O trono de Davi, gente, o trono de Davi é um trono terreno. Não coloque o título de Deus em Davi. Não coloque esse título. Tanto é que Jesus, ele se faz humano para cumprir as profecias que estão relacionadas a essa descendência profetizada a Abraão, profetizada por Moisés, profetizada a Davi. Jesus, ele necessita se tornar humano para cumprir essas profecias. As profecias relacionadas ao Messias falam que ele era um sacerdote, que ele era um profeta e que ele era também rei. Somente em Jesus nós temos o cumprimento dessas profecias de forma plena, porque ele é o verdadeiro filho de Davi. Ele é aquele que tem direito a sentar no trono de Davi. Não era Herodes. Herodes nem judeu era. Mas ele é aquele que tem direito de sentar no trono de Davi. Mas algo aconteceu. Ele veio para o que era seu, como diz João capítulo 1. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas aí acontece algo muito interessante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Abram suas Bíblias em João, capítulo 1, por favor. 10, versículo 10, diz assim, João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lembra que eu falei na mensagem passada a respeito da fé? Fé. Crer em Cristo, crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nos torna filhos de Deus. Aí o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo, eles não são filhos de Deus porque são judeus. Eles são filhos de Deus porque eles nasceram de Deus.
não é pelo sangue, não é pela carne, não é pelo homem. Nós, hoje, nós, igreja, nós somos participantes das promessas que Deus fez a Israel, porque Deus nos fez filhos dele, por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, este é filho de Deus e ele é herdeiro deste reino de Deus. Ele é herdeiro do reino dos céus. Por quê? Porque ele é filho do rei. Nós, como igreja, nós somos filhos de Deus, aqueles que herdaram essa promessa que foi dada a Davi, de forma indireta, mas nós herdamos essa promessa também. Nós somos participantes dessa promessa também. Nós entraremos no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos participantes também desta promessa, tá? Mas nós não somos participantes porque somos judeus, porque temos sangue judeu, né? Tem muito crente que gosta de dizer isso, né? Ah, eu sou judeu. Tu é o quê? Eu sou da tribo de Levi. Ah, é? Nasceu lá na Calcaia, filho dos cabos lá do Juazeiro, né? Aí não, é judeu, às vezes até é mesmo, né? Tem judeu espalhado no mundo todo. Mas eu sou judeu, sou da tribo não sei o quê. Aí vai para a igreja, eu sou da tribo não sei o quê. Eu sou levita, porque eu sou músico, né? Irmãos, os judeus são um povo, uma etnia, um povo, que Deus escolheu dentre as nações, né? E Deus não escolheu eles porque eles eram um povo. Ó, que povo maravilhoso, eu vou escolher esse aqui. Deus escolheu porque eles eram menor. Tá? E daquele povo menor, ele demonstrou o seu poder entre todas as nações. É isso que aconteceu com o povo judeu. E Jesus veio para cumprir as promessas que estavam relacionadas ao reino. Tanto é assim, que se vocês abrirem comigo lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Aqui em Atos capítulo 1, Jesus já morreu, né? E já ressuscitou. Os irmãos aqui já conhecem a história, né? Jesus morreu e ressuscitou. Aí olha o que é que diz o versículo 3. Eu quero ler o versículo 6 com os irmãos, o 6 e o 7, tá? Mas antes de ler o 6 e o 7, a gente precisa ler o 3. Porque senão os irmãos vão entender errado o 6 e o 7. Olha o que é que diz o 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi visto pelos seus discípulos por um espaço de 40 dias. 40 dias, gente, é mais de um mês, tá? Vocês não sabem, né? É tempo. 40 dias. E olha o que é que Jesus falava com ele durante esses 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. Por que isso é importante? Porque no versículo 6, nós temos uma pergunta em que a maioria dos teólogos que eu já vi, dos pregadores que eu já vi, gostam de chamar, eu falo a maioria, irmãos, porque eu gosto de acompanhar, eu vejo pregação de todo mundo. Vejo pregação de todo mundo, tá? Então, assim, eles gostam de dizer que os discípulos são burros. Não sei se vocês já ouviram isso. Olha, os discípulos são muito burros. Está vendo que o reino ele é algo espiritual, não é algo físico. E eles ainda estão esperando por um reino físico. Eles falam isso. Só que eles esquecem de ler o versículo 3. Gente, Jesus fez um seminário intensivo com esses discípulos falando a respeito do reino. Falando a respeito do reino, o reino de Deus. E olha qual era a pergunta dos discípulos. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Irmãos, se eu fosse judeu, a minha pergunta era essa. Jesus passou 40 dias falando do reino. Com certeza falou das profecias do Antigo Testamento e tudo, né? E eu, como judeu, estaria aguardando ansiosamente pelo cumprimento literal daquelas profecias, em que Deus restauraria um reino para Israel, em que o próprio Senhor Jesus sentaria no trono de Davi. A minha pergunta seria essa aqui. Jesus já está partindo, Senhor, quando o Senhor prometeu aqui que mandaria virtude, que mandaria poder, esse é o tempo que vai se cumprir o reino, a restauração do reino de Israel?
Será nesse momento que o Senhor vai começar a reinar da forma como está lá nas profecias do Antigo Testamento? Aí eu vejo muitos pregadores dizendo assim, tá vendo? Os discípulos não entenderam. Irmãos, quem não está entendendo é nós. É claro que eles entenderam. Eles passaram 40 dias falando a respeito do reino de Deus. E é óbvio que a pergunta deles seria essa. Eles estariam como judeus aguardando ansiosamente por aquele momento. Aí eu já vi gente dizendo assim, olha, Jesus responde para eles, vocês entenderam errado. Não é disso que eu estou falando, não. Eu já vi gente pregando falando isso. Sabe o que foi que Jesus respondeu? Jesus não respondeu nem A nem B. Olha o que é que ele respondeu no versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está dizendo aqui que não vai cumprir a promessa? É isso que ele está dizendo? Ele só disse assim, olha, a vocês não cabe saber esse momento aí não. Isso aí o Pai já estabeleceu que vai acontecer. Mas a vocês não cabe saber o momento não. Gente, o reino de Israel ele é um reino físico, terreno. Então, quando alguém mostrar passagens para você falando do reino espiritual, vocês, o reino é espiritual. Mas existem também passagens falando de um reino terreno, um reino físico, tá bom? E, além disso, irmãos, além de haver esses dois aspectos, um aspecto físico e um aspecto espiritual, nós temos também na Bíblia passagens que falam do reino de Deus como já estando presente, como já sendo agora. Né? Lucas capítulo 10, eu vou ler aqui bem rápido. Lucas capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó. E curai os enfermos, aqui ele dando a ordem lá para os discípulos, né? E curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 9. É chegado a vós o reino de Deus. Né? Na minha versão, ela traz assim como sendo o tempo presente. Né? É interessante nós observarmos em Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, nós temos Paulo dizendo, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E nessas duas passagens que o apóstolo Paulo cita, tanto em Romanos quanto em Coríntios, é porque ele está falando ali do relacionamento ali das igrejas, e ele está falando, olha, essa briga de vocês aí, que pode comer isso, pode não comer aquilo, é proibido comer aquilo, isso pode, isso não pode, ó, isso daí, o reino de Deus não consiste nisso daí não. Mas por que ele está falando nisso? Porque, de certa forma, a igreja, ela já é reino de Deus. A igreja, de certa forma, preste bem atenção no que eu estou dizendo, a igreja, ela já é pertencente ao reino de Deus. Não confunda a igreja com o reino de Deus em sua totalidade. A igreja, ela é uma porcentagem do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus em sua totalidade. Tá? Por exemplo, os anjos bons, que servem a Deus lá no céu, eles são membros da igreja? Não, mas eles são membros do reino de Deus. Eles estão dentro do reino de Deus. E eles obedecem e servem ao rei. Certo? Mas a igreja, ela é uma porcentagem desse reino. E uma porcentagem tão especial que nós, como diz lá o texto, nós somos filhos do rei. Nós somos filhos de Deus. Nós somos como adotados e assim nós temos a herança. Nós recebemos a herança juntamente com Cristo. Por meio de Cristo nós recebemos as coroas. Em Cristo nós reinaremos. Né? Quem já viu passagens como essa? Em Cristo nós reinaremos, junto com Ele. Dando continuidade, que eu já estou me esticando aqui, diz assim, ó, o reino de Deus ele também é algo futuro, tá? Ele não é só algo presente, o reino de Deus já chegou, beleza, já chegou. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar? Pelo que Ele nos ensina a orar? Né? Quem lembra da oração? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós, como igreja, mesmo pertencentes ao reino de Deus, nós temos como uma oração padrão orar pela vinda do reino. Venha o teu reino.
Então perceba, há o aspecto espiritual, mas há o aspecto físico. Há o aspecto celestial, mas há também o aspecto terreno. Há o aspecto presente, mas também há um aspecto futuro. O reino dos céus, ele engloba tudo isso daí. Tudo isso daí. E por que é que eu estou gastando tanto tempo somente nessa expressão reino dos céus? Por que é que eu estou gastando tanto tempo nisso? Pelo seguinte, meus irmãos. Um dos pontos, eu já falei, porque a igreja, ela pertence ao reino. Ela não é o reino, mas ela pertence ao reino. E o segundo ponto é que a doutrina do reino, ela tem sido negligenciada. Isso é uma aplicação para nós, tá? A doutrina do reino de Deus, ela tem sido negligenciada. Quantas vezes você já evangelizou alguém falando do reino de Deus? Ah, irmão, eu já falei do reino de Deus, porque quando eu falo de salvação, eu estou falando do reino. Ok, mas é só isso? Você percebe que a doutrina do reino, ela abrange muita coisa. E isso é importante, irmãos. Irmãos, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 15, nós vemos que Jesus, ele depois que João Batista é preso, ele vem e ele começa a pregar o reino de Deus. Aí a mensagem era: arrependei-vos e crede no evangelho. Foi as pregações que nós tivemos nos domingos passados, lembra? Mas lá o conteúdo da mensagem também tem o reino de Deus. Aqui em Mateus capítulo 13, das 7 parábolas que Jesus trata, 6 delas ele inicia: o reino de Deus é semelhante, aí ele diz a parábola. Percebe como o reino de Deus, a expressão reino dos céus, ela é importante? E por que essa expressão reino dos céus, ela fugiu do nosso vocabulário? Ela fugiu do nosso dia a dia. Nós não falamos mais sobre isso. Por que será? Será que não cremos mais no reino de Deus? Será que a gente não crê que haverá um reino de Deus presente, futuro aqui na terra? Um reino em que o Senhor Jesus Cristo governará sobre todas as nações. Como diz os profetas do Antigo Testamento, em que todas as nações de ano em ano prestarão cultos lá diante do Senhor. Será que a gente não crê mais nisso? Será que nós não cremos que quando morremos aqui neste mundo, nós estaremos no paraíso, na presença do reino celeste, na presença lá de Deus, diante do seu trono, o adorando de dia e de noite? Será que a gente deixou de crer nisso? Eu gostaria de ler algumas passagens com os irmãos. E como eu estava falando, a respeito das parábolas, né? A única parábola que Jesus não começa, a de Mateus 13, tá? A única parábola de Mateus 13 que Jesus não começa dizendo o reino de Deus é semelhante a, né? Na explicação, ele fala o que é a semente. Lembra? Abra comigo aí, Mateus 13, por favor, isso é importante. Mateus 13. Mateus 13, gente, ó. Do versículo 3 ao versículo 8, nós temos a parábola do semeador, tá? Aí ele começa a parábola, né? Eis que o semeador saiu a semear, no versículo 13. Ele não fala o reino de Deus é semelhante, como ele diz nas outras, né? Mas lá no versículo 18, ele vai começar a explicar a parábola do semeador. E olha só o que é que ele diz. Versículo 18, Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino. Percebe que ele trata a semente como palavra do reino. E toda vez quando nós vamos explicar a parábola do semeador, nós dizemos que a semente é o evangelho, né? Por quê que é o evangelho? Porque sim, é o evangelho. O evangelho é a palavra do reino. Vocês sabiam disso? Veja comigo. Atos capítulo 8, versículo 12, por favor. Nós temos a história de Filipe, aquele grande evangelista que pregava o evangelho para as pessoas, né? Nós temos a história lá de Filipe. Filipe, lá em Atos capítulo 8, versículo 12, ele pregava algo muito interessante. Veja só o que é que ele pregava lá. Ó. Vou ler aqui, tá? Versículo 12. Atos capítulo 8, versículo 12. Mas,
como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Se batizavam tanto homens como mulheres. O que é que Filipe pregava? Acerca do reino de Deus. Ainda em Atos capítulo 19, versículo 8. Vamos ver lá o que é que tem lá. Atos, versículo 19, versículo 8. Se eu não me engano, essa passagem aqui está falando do apóstolo Paulo, né? Que diz assim, ó. E entrando, Atos capítulo 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Olha o que aqui diz Atos capítulo 28, versículo 23. Atos capítulo 28, versículo 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Ele declarava com bom testemunho o reino de Deus. E olha qual é o material que ele usava para pregar: a lei de Moisés e os profetas. O que é que a lei de Moisés fala sobre o reino? O que é que os profetas falam sobre o reino? Por que é que a gente não fala mais do reino de Deus como os profetas falaram? Por que é que a gente não fala mais do reino de Deus como está estabelecido lá no livro da lei? Por que é que a expressão reino de Deus ela não existe dentro do nosso cotidiano de evangelismo? Irmãos, devemos resgatar essa doutrina. Devemos resgatar essa doutrina. E não devemos ter medo de falar reino de Deus, reino dos céus, reino de Cristo. Eu vejo muita gente debochando, às vezes, das pessoas que creem que haverá um reino literal. Debocham. Isso aí é porque entenderam mal. Rapaz, eu não sei se eu estou entendendo mal, mas o texto bíblico está dizendo que vai haver um reino futuro, em que o Senhor Jesus Cristo voltará, ele julgará as nações e ele dará início ao seu reino aqui na terra. E eu espero por isso. Ah, por quê? Porque tu aprendeu isso aí na igreja? Porque eu vi na palavra de Deus. É porque eu vi na palavra de Deus. Irmãos, se vocês olharem para a palavra de Deus e vocês aceitarem o que ela está dizendo, é o suficiente. É o suficiente. Porque ela é poder de Deus. Ela tem o poder de vivificar, de dar vida. Ela é o suficiente para nos transformarmos homens de Deus, conforme Deus quer que nós sejamos, como diz lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17, que a Bíblia é inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é suficiente para que você seja instruído para toda boa obra. Ela é suficiente. Então, quando ela diz algo a você, irmãos, aceite. Pode ser algo inimaginável, algo inacreditável. Você imagina o profeta Isaías chegando para o povo de Israel dizendo assim, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz. Imagina o povo, uma virgem concebendo? Uma virgem engravidando? Não, isso não existe não. Sabe o que foi que aconteceu? A virgem engravidou e nasceu Jesus. Aceita, irmão, o que o texto diz. É só aceitar. Quando o texto diz que Jesus virá, lá em Zacarias, capítulo 14, e ele colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras, e o monte se partirá ao meio. Sabe o que é que eu entendo daquele texto? Que Jesus virá, porá seus pés lá no monte das oliveiras, e o monte se partirá ao meio. É difícil de entender isso. Aceita o que o texto diz. Ah, mas é porque o outro texto fala outra coisa. Pois aceita o que o outro texto fala também na palavra de Deus do mesmo jeito. Qual é a dificuldade? Esse é o motivo porque nós não falamos mais do reino de Deus, porque a gente não aceita o que está no texto. Chega alguém instruído, formado nos melhores seminários, aí ele chega para a gente e diz assim, olha, não haverá um reino literal. Mas por quê, irmão? Está aqui, ó, o reino ele é espiritual. Amém, eu aceito que o reino também é espiritual.
E o resto da Bíblia, não tem não? Cortaram aí, tu só tem esse versículo aí na tua Bíblia. Aceita o resto, irmão. Aceita o que a palavra de Deus te diz. Porque a palavra de Deus tem promessas para você. A mesma palavra de Deus que diz que no mundo nós teríamos aflições, é a mesma palavra de Deus que diz que Deus é o nosso protetor, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Não pega só um lado, não. Percebe isso? É por isso, irmãos, que eu queria ter parado um pouco com vocês aqui esta noite e observado essa frasezinha. Reino dos céus. Reino dos céus. Porque é sobre isso que Jesus vai falar na sua parábola. Nós trataremos no domingo seguinte o restante, né, dessa passagem. Né? Aí Jesus já contando a história, né, do joio, que o joio veio, foi plantado lá no meio lá da plantação. Tal. A gente vai ver tudo isso daí ao longo do caminhar. Mas, lembre-se, a parábola está falando do reino dos céus. Tá? Coloquem isso na mente de vocês. É o reino dos céus. Então, quando a gente vê lá na explicação que o campo é o mundo, é porque o campo é o mundo. Quando a palavra lá, Jesus estiver explicando lá, que os ceifeiros são os anjos, é porque os ceifeiros são os anjos. Por mais que seja uma ilustração, por mais que seja uma história ilustrativa, é só aceitar o que o texto está dizendo. Ah, irmão, mas tem passagens difíceis. Tem, é óbvio que tem passagem difícil. O apóstolo Pedro diz que as cartas de Paulo são difíceis. E Pedro sabia muito mais do que eu e do que vocês. E ele acha difícil. Mas ele diz que não é palavra de Deus? Muito pelo contrário. Ele compara as cartas de Pedro com as profecias do Antigo Testamento, com a palavra escrita no Antigo Testamento. É palavra de Deus. Então, irmãos, eu gostaria de ler algumas passagens para finalizar aqui com os irmãos, a respeito desse reino que a gente aguarda. Tá? Eu, pelo menos, eu aguardo com convicção, sabendo que esse reino ele se fará presente aqui neste mundo. Apocalipse, capítulo 22, por favor. Olha o que é que diz a palavra de Deus aí, Apocalipse capítulo 22. Eu nem vou explicar o texto, porque eu acabei de mostrar para os irmãos o que é que eu entendo do texto. Tá? Eu entendo do texto o que o texto está dizendo. Tá bom? Então vamos ler juntos o texto. Olha o que é que diz aí. E mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e às suas testas estará o seu nome, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Eu vou parando por aqui a leitura. Mas em casa aí os irmãos, dê uma lidazinha, Apocalipse 22. O que é que Deus tem preparado para esse mundo? Nós sempre lemos dos juízos, das iras que cairão sobre essa terra, mas a gente esquece de ler o capítulo 22, né? Deus tem preparado para esse mundo, meu irmão, maravilhas. Nós poderemos estar na presença de Deus, olhando para o trono do Senhor, reinando junto com Ele sobre os novos céus e a nova terra. Irmão, isso vai se cumprir, isso é palavra de Deus. As coisas que nós passamos desse mundo aqui, elas não se comparam às coisas que virão.
Não se comparam às coisas que Deus tem preparado para nós. Não se comparam. Mas aí, irmãos, eu quero que os irmãos pensem numa coisa. Nós veremos, na continuação das mensagens, que no mundo existem dois tipos de pessoas. Existe uma que vai ser identificada como trigo e uma que vai ser identificada como joio, ao longo da parábola do joio e do trigo. Aqueles que são trigo, como diz lá a parábola, serão recolhidos e guardados no seu celeiro, no celeiro de Deus. Mas aqueles que são joio serão colhidos do meio do trigo e serão lançados no fogo. Cabe a você saber, você é trigo ou você é joio? O trigo, ele é identificado lá no texto como os filhos de Deus. E o joio, ele é identificado lá no texto como os filhos do maligno. E nós já vimos aqui esta noite como que você pode se tornar um filho de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. E Deus lhe fará um filho dele. Creia, deposite sua fé em Jesus Cristo. Que a partir do momento que você crê, que você se arrepender dos seus pecados e você crê em Jesus Cristo, essas promessas aqui é para você. As promessas de viver para sempre com o Senhor, reinando com Ele. É para você. Aguarde, meu irmão, esse dia chegará. Esse dia chegará. Mas se você ainda não conhece a Jesus Cristo, não perca tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Creia em Jesus Cristo. E você será salvo. Oremos. Deus Santo e Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, nós aguardamos ansiosamente, Senhor, pelo dia que o Senhor restaurará esta terra. Pelo dia, Santo Deus, que o Senhor fará novos céus e nova terra. E estaremos para sempre com o Senhor. Deus Santo, a Tua presença em nossas vidas já é o suficiente. Mas quantas maravilhas o Senhor tem guardado para nós. Ó Deus, te louvamos por isso, Pai. Te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Não somos merecedores, ó Deus, de entrar na Tua presença, Pai. Mas eu te louvo, Senhor Deus, pela morte do Teu Filho Jesus Cristo e pela ressurreição dEle, pela qual nós tivemos a vida, nós entramos na vida eterna e nós passamos a ser parte do Teu reino. Ó Deus, enquanto estivermos aqui, estamos como forasteiros. Estamos aqui também, ó Deus, como embaixadores do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a dar testemunho. Ajuda-nos, ó Deus, a apresentar o Teu reino para as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a apresentar o Teu Filho Jesus Cristo às pessoas. O Rei, o verdadeiro Rei, que é o único, Pai, a qual todo mundo estará submisso à sua vontade. Todo joelho se dobrará, Senhor Deus, diante da presença do Rei, que é Teu Filho, Senhor. Ó Deus Santo, te louvo, Pai. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela salvação que o Senhor nos concede. Ó Deus, em momentos tristes que passamos aqui neste mundo, aflições, mas ajuda-nos, Deus, a ter bom ânimo, como o Senhor disse em Tua palavra, porque o Senhor já venceu o mundo. Ó Deus, em Tuas mãos nós estamos. Em Tuas mãos nós estamos e estamos seguros. Quem que pode nos tirar de Tua mão, Santo Deus? Ninguém, ninguém. Nem anjos, nem demônios, ninguém pode nos tirar de Tua mão, Santo Deus. Ó Deus, eu te louvo, Pai, porque eu estou em Tuas mãos, nós estamos em Tuas mãos. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis a Ti. Ajuda-nos, Santo Deus, a ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, boas mães. Ó Deus Santo, eu te peço por todas as crianças, Deus, que estão aqui. Traz Tua salvação sobre a vida delas, Deus. Ó Deus, ajuda elas a entenderem o Teu santo evangelho, a entenderem a Tua verdade e assim, Senhor Deus, desde pequeninos, poderem ser cheios do Teu Espírito Santo, Santo Deus, e viverem a vida para Te glorificar.
Abençoa, Deus, cada uma dessas crianças, Pai. Ajuda-nos como pais a educá-los nos teus caminhos, Santo Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Ó Deus, livra-nos, livra-nos, pois o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos guarda, é em Ti que confiamos. Ó Deus, nós saímos de nossas casas muitas vezes, ó Deus, com medo por conta da criminalidade, por conta das coisas que podem acontecer. Mas, ó Deus, uma coisa nós temos em mente, o Senhor está conosco, então guarda-nos, Deus. Demonstra o Teu poder, ó Pai. Faz com que as pessoas que estão ao nosso derredor possam ver a Tua luz brilhar em nós. Que nós possamos ser como espelhos que refletem a Tua santa luz. Que as pessoas possam ver, Senhor Deus, não mais a gente. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós aqui e não ver mais o Júnior, não ver mais a Angélica, não ver mais ninguém. Que elas possam ver simplesmente a Ti, Senhor Deus, agindo em nossas vidas. Que o Senhor possa ser glorificado, Senhor Deus, por meio das nossas ações, por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir com as nossas responsabilidades. Ajuda-nos, Santo Deus, a cumprir, Senhor Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido em Tua palavra. Deus Santo, sou fraco, Pai. Dentre todos aqui que estão aqui, eu sou o mais fraco, Santo Deus, o Senhor sabe disso. Ó Senhor Deus, mas o Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos guarda. Ó Deus, em Ti nós estamos de pé, somente em Ti que nós estamos de pé, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor Deus, de forma especial essa noite. Toca no coração daqueles que ainda não Te conhecem. Ó Espírito Santo, vem, convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho poder, Senhor Deus, de salvar ninguém, a salvação vem de Ti. Ó Deus, o Senhor me usa como instrumento para pregar a Tua santa palavra, mas vem, Senhor Deus, e age diretamente no coração dessas pessoas, Santo Deus. Age, Pai. Age de forma poderosa, transforma vidas, faça com que aquelas pessoas iracundas sejam pessoas mansas, aquelas pessoas que roubavam agora passem a trabalhar. Transforma essas vidas, Santo Deus, transforma com Teu poder. E é isso que eu te peço, Senhor Deus, esta noite. Te peço também, Senhor Deus, proteção a cada um aqui que vão para as suas casas. Guarda-os, ó Deus, protege-os, ó Pai, em meio, Senhor Deus, às dificuldades aí do mundo afora. Ó, Senhor Deus, guarda todos nós em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. Irmãos, nosso culto está encerrado, né? Mas tem um chazinho aí para os irmãos tomarem, como de costume, tá? E não vão embora antes de conversar um pouco, tá? Bater um papozinho aí, colocar os assuntos em dias, tá bom?